Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe Nascimento, esse é o primeiro vídeo do canal e nós vamos falar sobre como foi desenvolvida a terapia cognitiva. O modelo cognitivo foi originalmente construído de acordo com pesquisas conduzidas por Aaron Beck e colaboradores de 1959 a 1979. Nesta época, Beck era psiquiatra e pesquisador na Universidade da Pensilvânia e inicialmente estudou e praticou a psicanálise. Durante este período, Beck planejou e realizou vários experimentos, tentando provar os conceitos psicanalíticos da depressão. Porém, ele não obteve resultados positivos. Mas apesar das pesquisas conduzidas por Beck não comprovarem os conceitos psicanalíticos da depressão, foi quando ele decidiu testar um desses conceitos que ele obteve os primeiros dados que o levariam a desenvolver a terapia cognitiva. E isto aconteceu quando, para testar o conceito psicanalítico de que a depressão era resultado da hostilidade do paciente voltada contra si mesmo, Beck realizou uma pesquisa comparando os sonhos dos pacientes deprimidos com os sonhos de indivíduos não deprimidos. E nesta pesquisa, ele esperava encontrar mais temas relacionados à hostilidade nos sonhos dos pacientes deprimidos. Isto validaria este conceito psicanalítico da depressão. Porém, ao verificar os resultados, ele ficou surpreso ao constatar que os sonhos dos pacientes deprimidos manifestavam menos temas relacionados à hostilidade e muito mais temas relacionados à perda, privação e fracasso. E percebeu que esses temas eram similares aos pensamentos dos pacientes quando estavam acordados. Notando que os pacientes apresentavam duas vertentes de pensamentos, uma de livre associação e outra de pensamentos rápidos. Descobrindo a partir desta observação que os pacientes deprimidos experimentavam fluxos de pensamentos negativos que pareciam surgir espontaneamente. Beck classificou essas cognições como pensamentos automáticos. Esses pensamentos se enquadravam em três categorias: ideias negativas sobre si, o ambiente e o futuro. Percebendo também que esses pensamentos automáticos estavam intimamente conectados às emoções dos pacientes deprimidos. E a partir destas descobertas, Beck começou a ensinar seus pacientes a identificar, avaliar e responder seus pensamentos automáticos. E com esta forma de tratamento, ele observou uma significativa melhora no humor e no comportamento de seus pacientes. A partir de então, Beck começou a ensinar seus residentes psiquiátricos da Universidade da Pensilvânia a utilizar este método com seus pacientes, os quais também relataram a Beck uma significativa melhora no quadro clínico dos pacientes deprimidos. Com esses resultados promissores, o residente-chefe da psiquiatria na Universidade da Pensilvânia, Dr. John Rush, discutiu com Beck a possibilidade deles conduzirem uma pesquisa científica para comprovar a eficácia deste tratamento. Beck concordou que tal estudo era necessário para demonstrar aos outros a efetividade da terapia cognitiva. O ensaio clínico controlado e randomizado que foi conduzido por eles, com pacientes deprimidos, foi publicado em 1977 e demonstrou que a terapia cognitiva era tão efetiva quanto a imipramina, um antidepressivo comum. Sendo esse um resultado surpreendente, por ser uma das primeiras vezes que uma psicoterapia havia sido comparada a uma medicação. Após 2 anos, em 1979, Beck e colaboradores publicaram o livro Terapia Cognitiva da Depressão, com a sistematização dessas observações e intervenções, contendo como principais componentes da terapia cognitiva para a depressão o foco em ajudar os pacientes na resolução de problemas, a serem comportamentalmente mais ativos, a identificarem, avaliarem e responderem aos seus pensamentos depressivos. E durante todo esse processo de desenvolvimento da terapia cognitiva, e como consequência natural das descobertas que Beck realizou, ele começou a questionar cada vez mais o modelo de motivações inconscientes da psicanálise e o seu método terapêutico. Principalmente a ênfase da psicanálise em conceitualizações motivacionais e afetivas como causa dos transtornos emocionais, que ignoravam em grande parte os fatores cognitivos. A partir de então, Beck passou a diferenciar a abordagem cognitiva da psicanalítica, focando o tratamento em problemas presentes em oposição a desvelar traumas escondidos no passado e na análise de experiências psicológicas acessíveis ao invés de inconscientes.
Entretanto, a experiência com a psicanálise, entre muitas outras contribuições de diversos autores da psicologia e da filosofia, foram muito importantes no desenvolvimento das estratégias e conceitos terapêuticos da terapia cognitiva. Mas este é um tema que será abordado em um vídeo específico, que publicarei em breve, explicando melhor as principais fontes que contribuíram para a formulação da terapia cognitiva. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de destacar que, desde seu desenvolvimento, a terapia cognitiva foi adaptada, desenvolvida e testada para diversos tipos de transtornos psiquiátricos, problemas psicológicos e problemas médicos com um componente psiquiátrico, e que todos os avanços até hoje realizados na terapia cognitiva foram feitos com base na pesquisa e na prática clínica, estabelecendo assim uma sólida base científica para seus modelos de tratamento. Bom, esse foi um resumo do desenvolvimento da terapia cognitiva. Todas as referências utilizadas na produção deste vídeo você encontra aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.